Olá pessoal, chegamos aqui hoje na nossa aula de filas, que é uma continuação, né, do nosso curso de estruturas de dados. Então nessa aula nós vamos ver o conceito de filas, o tipo abstrato fila, duas implementações, né, dois tipos de implementação, filas sequenciais encadeadas, o uso de filas na biblioteca padrão, C++, que vocês sabem é a linguagem padrão do nosso curso, e em um momento posterior vamos ter essa parte de análise de complexidade, que vai ficar para uma segunda parte dessa aula. Então, nessa aula, a gente pede que vocês já tenham conhecimento de introdução, fundamentos de programação, em alguma linguagem de programação, não necessariamente C ou C++, interesse, né, em aprender a linguagem C e C++, e aí a gente recomenda que vocês assistam a aula de tipos de dados, porque dá uma revisão boa nos fundamentos de programação que são ligados a tipos, né, que são fundamentais para entender um tipo abstrato, e também ter noções de listas de encadeamento. Então, o que é esse tipo fila? No inglês é queue, né, o nome, e é um tipo abstrato de dado, TAD, que pode ser compreendido de uma forma bem intuitiva, né, como a gente vê no cotidiano. Por exemplo, uma fila de banco. O que isso significa, essa estrutura? Significa que você só é capaz de entrar, né, se enfileirar ali no fundo ou fim dessa fila, e você vai ser atendido, sair dessa fila, ou se desenfileirar, quando você estiver na frente da fila. Então a lógica é bastante simples, é uma lógica bem cotidiana, né? Então, as filas são fundamentais na própria computação também, porque ali você tem uma aplicação de banco, mas dentro do design de algoritmos, você acaba usando fila, ou mesmo na implementação de equipamentos, como por exemplo os roteadores. Como vocês sabem, se viram ali no curso de redes, a internet, né, é feita de pequenos pacotinhos, né? Então a sequência que você envia aqueles pacotinhos, eles são enfileirados para ser despachados depois. Então isso também é um outro exemplo de fila. E são úteis também no desenvolvimento de algoritmos de busca, por exemplo, como busca em largura para grafos. Então, geralmente, quando você precisa de agregar um conjunto de informações para depois despachar, você acaba usando uma fila. Essa fila é uma estrutura de dados linear, assim como estruturas gerais de lista, e consiste em três operações básicas, que a gente vai dizer o frente aqui, né? Que é uma operação de consulta, saber quem está na frente da fila, que é o próximo da fila. Uma operação de enfileira, que coloca um elemento na fila, que pode ser em queue ou até push. E desenfileira, que pode ser chamada de queue ou pop, aqui colocando em inglês. Essa nomenclatura não é 100% padrão, né? Mas uma coisa que é bastante padrão é esse nome FIFO, que é o comportamento da fila, né? First in, first out, que significa que o primeiro elemento a entrar vai ser o primeiro também a sair, como se fosse uma fila justa, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, de forma geral, essa fila pode ser implementada usando uma lista linear. Então, é assim como uma pilha. Então, para quem já assistiu a aula de pilha, não é pré-requisito dessa aula, mas tem uma estrutura similar. Então, tem um acesso de direção restrita em ambas as extremidades dessa lista. É como se isso aqui fosse um compartimento, né, de dados, e aqui está entrando e aqui está saindo. Então, nesse aqui, o primeiro a entrar foi esse aqui, 1, né? Depois veio o 2, depois veio o 3. Quem vai sair primeiro vai ser 1. E se entrar alguém depois, vai entrar aqui depois do 3. E aí, nesse TAD de fila, a gente vai ter duas formas de implementação, como eu falei, sequencial e encadeada. Então, vamos definir o conceito de fila. Esse conceito, ele requer três operações básicas. E aí a gente vai considerar então uma fila genérica, que pode ser uma fila então de inteiro, uma fila de char, pode ser uma fila de pessoas, né, digamos assim, no cotidiano. E vamos definir então um conceito genérico, que a gente está chamando de fila TAD. Esse conceito então, está aqui a definição do conceito, né, concept bool, como vocês viram na aula de tipos. O nome fila TAD, ele é um conceito genérico, né, então você tem um parâmetro aqui, qual é o agregado que você está inferindo as operações dele, e aqui ele é um agregado genérico, então ele tem um tipo. Então esse tipo está sendo passado aqui, basicamente você requer que esse agregado tenha uma operação que a gente está chamando de frente, uma outra operação se chama de enfileira para aquele tipo, e uma operação de desenfileira.
Então é só isso que a gente pede para ser considerado uma fila nesse nosso conceito. Então vamos ver filas sequenciais. Para implementar essa fila de forma sequencial, a gente pode usar um array né, que vai garantir para a gente um espaço contíguo de memória. Então isso é uma forma bastante intuitiva de fazer a implementação, então é bacana começar por ela. Então a gente vai considerar uma fila sequencial que tem no máximo max n elementos que são pré-alocados do tipo caractere. Então a gente está aqui uma constante, né, max n, com 100.000 elementos, que é a capacidade máxima dessa fila, e a gente vai declarar então uma variável local dentro desse agregado fila sec1, que ele tem o espaço para os elementos, né, que está pré-alocado, e o número de elementos efetivamente usados. A gente tem aquelas duas operações cria e libera, que são comuns a todas as nossas estruturas de dados do curso. Basicamente, cria faz os processos de inicialização da estrutura. Se você precisar de alguma alocação dinâmica também pode ser feito. E libera é quando você não está mais usando essa estrutura, né, você quer liberar os recursos. Então, se você também tem alguma memória pendente, você pode liberar aqui. E aqui entram as três operações de fato da fila. Operação frente, né, que retorna um caractere, o primeiro que está na frente. A operação de enfileira, que você passa o dado e enfileira ele. E a operação de desenfileira, que retira um elemento da fila e retorna. E a gente tem uma asserção estática que garante que esse fila sec1, que a gente está definindo, né, vai respeitar aquele conceito de fila TIDE que a gente definiu. Então, vamos usar essa fila antes de entrar em detalhe de implementação. Aqui estamos declarando a fila, né, uma variável p do tipo fila sec1. E aí chamamos a operação cria, que fez as alocações internas. Estamos enfileirando o elemento A, B e C nessa ordem. Então quem chegou primeiro foi o A. Então quando eu pedir a frente aqui da fila, naturalmente vai ser impresso o A. E aí, logo em seguida eu vou desenfileirar o elemento da frente, que ainda é o A, porque a operação de frente não consome elemento, ela só consulta. Então agora o A já saiu, agora eu vou colocar o D. O D é o último elemento da fila. E agora, enquanto tem elemento na fila, eu vou desenfileirando. Então, naturalmente, vai desenfileirar na sequência que eu inseri. Vai ficar AA, BCD. E no final eu libero o recurso da fila. No caso da fila sequencial, não tem nem o que liberar. Mas em alocações dinâmicas, etc., que a gente vai ver, vai ser necessário. Então, a operação cria vai inicializar a fila para uso. E que no nosso caso vai basicamente dizer que o número de elementos na fila é 0. O n é diferente do max n, lembrando, né, o max n é a capacidade da fila e aqui é o número efetivamente usado, que é 0. Na hora de liberar não tem o que liberar, mas a gente vai manter nosso padrão e ter esse método aí. Então, a operação de enfileira, vamos ver uma primeira abordagem. Como é que a gente pode fazer de uma forma bastante simples essa fila? Vamos decidir então que o elemento da frente da fila vai estar sempre armazenado na primeira posição do nosso vetor. Sempre vai ser a frente, o elemento 0. Então, como é que a gente faz para enfileirar? Basicamente a gente pega a capacidade, o número de elementos da fila, que é o n, e a gente usa isso para colocar um novo elemento lá. Por exemplo, se o meu n é 0, então eu vou colocar na posição 0. Depois, se o meu n é 1, eu vou colocar na posição 1. Porque eu vou também incrementando o n a cada uso. Aí tem um detalhe aqui, bastante importante, que a partir do momento que eu vou desenfileirar o elemento, eu vou pegar ele da posição 0, né? Depois eu vou retornar ele. Mas, como eu vou retirar esse elemento da fila, a frente da fila não seria mais o elemento 0, né? Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou mover todo mundo um passinho à esquerda, né? E garantindo que então o segundo elemento da fila vai se tornar o primeiro, que vai ser a nova frente da fila. É como se fosse uma fila mesmo do banco, né, em que uma pessoa saiu, todo mundo vai ter que dar um passinho à frente. É uma operação custosa, né? Dá para imaginar, porque você vai ter que mover todo mundo que está na fila a cada remoção. Isso analisando aqui de uma forma bastante intuitiva, né? Mais para frente a gente vai ter análises mais formais disso. Mas então, eu pergunto, esse laço é realmente necessário? Será que a gente não consegue fazer uma fila sem a necessidade disso? Então, e aí? A gente consegue evitar essas remoções? Então, estamos
tem aqui uma segunda proposta de fila, que é uma fila também de capacidade 100.000, né? Uma fila também sequencial, com elementos pré-alocados, então está aqui igualzinho. Só que agora a gente tem uma novidade, né? A gente tem dois índices aqui que vão marcar o início e o fim da fila. Por que isso aqui está sendo feito? Porque a gente agora vai ser um pouco mais esperto. Quando o elemento sair, o elemento da frente da fila sair, a gente, ao invés de mover todo mundo um passinho à frente, a gente vai pegar o início da fila e dizer que não começa mais no 0, agora vai começar no 1, por exemplo. É como se fosse assim, a fila tem um montão de gente, uma pessoa saiu, e ao invés de todo mundo andar para frente, a pessoa que controla a fila, ela dá um passinho à frente. Então você poupa esforços aqui. Então, tem o método cria e libera, né, e os 3 métodos normais da fila, e novamente a asserção estática para garantir que essa fila 2 é uma fila. Então, vamos ver o método cria. Então, a gente está dizendo que tem 0 elementos, e eu estou dizendo que o início da fila é a posição 0 e o fim é a posição 0. Então, a gente já começa com esses marcadores. Então, quando eu precisar buscar o elemento da frente da fila, eu vou retornar o elemento que está na posição início. Então, voltando aqui ao código, então agora, quando eu vou enfileirar um novo elemento, eu vou colocar esse elemento no fim da fila. Então, meu fim da fila, se vocês lembram aqui, ele começa como 0, né? Então, é aqui que eu vou colocar o elemento. Deixa eu botar no marcador, beleza. Então, o primeiro que entrar vai entrar na posição 0. E aí eu vou incrementar esse fim e vou incrementar esse n. Eu estou usando esse n aqui basicamente para controlar o número de elementos, mas eu não uso ele para fazer as indexações. E aí na hora de sair da fila, quem sai da fila é o elemento que está na posição início. Como eu falei, era o 0. Mas à medida que eu tirar elemento da fila, eu vou incrementando esse início, ao mesmo tempo que eu decremento o número de elementos da fila. Ou seja, eu vou movendo, como se fosse uma janela deslizante, em que eu vou movendo a minha fila ao longo do meu vetor. É do meu vetor que chama de elementos, né? Vamos ver um exemplo. Então, eu estou considerando uma fila com 5 elementos, está aqui a declaração dela, P, chamando o método cria. Quando eu chamar esse método cria com 5 elementos aqui, basicamente eu vou ter o início 0, fim 0, meu n0, que não está aqui, e meu vetor de 5 elementos aqui, alocado, mas eu não sei o que tem aqui. Pode ser lixo de memória, mas não importa pra gente. Agora vamos enfileirar A, B e C e desenfileirar uma única vez. Então, quando eu enfileirar o A, ele vai entrar onde? Na posição fim, que era 0. Então, o A entrou aqui. E agora eu vou incrementar meu fim. Beleza. Agora eu vou inserir o B. O B vai entrar na posição fim, que era 1, está aqui. E eu vou incrementar meu fim. Agora é 2. E naturalmente estou incrementando meu n também, que eu não coloquei aqui. Você também pode deduzir o n com base no início e fim. Agora eu vou incrementar o C, entrou na posição 2, vou incrementar meu fim, 3. Beleza. Então agora é a hora de sair da fila. Eu vou tirar o A. Na estratégia anterior, quando eu tirasse o A, eu moveria todo mundo um passinho para a esquerda, né? O B e o C, todo mundo. Então agora eu não vou fazer isso. Vou tirar o A e simplesmente vou incrementar o indexador do início. Então agora começa em 1. Então pronto. Então eu com apenas uma operação consegui corrigir minha fila. Mas vocês enxergam alguma limitação nessa fila? E aí? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que à medida que eu for inserindo elementos, eu vou chegar no limite da fila. O que é natural. Só que vai acontecer uma coisa estranha, porque eu vou ter espaço na minha fila. Imagina que eu insira mais 2 elementos, vou ter o D e o E aqui, né? Depois eu saio excluindo todo mundo, e aí acabou minha fila. Vai chegar um ponto que eu vou ter, por exemplo, um elemento na fila e não vou poder inserir mais nenhum. Então, ou seja, eu estou desperdiçando muito espaço. Então, o espaço vago vai sobrando aqui na parte esquerda da fila à medida que eu vou movendo para a direita. Então, como é que eu faço para recuperar esse espaço? Então, vamos considerar uma estratégia circular agora nessa capacidade de fila. Então, agora é a mesma estratégia anterior, né? Eu vou também inserir o elemento no fim, só que ao invés de atualizar o fim simplesmente com uma adição, eu vou adicionar 1 e vou fazer a operação modular no tamanho da fila. Isso significa que é como se fosse um relógio, né? Vocês lembram a operação modular?
Se você chegou no 12 lá do relógio, né, você volta para o 1. Então é uma operação módulo padrão. Então o que eu vou fazer é, se eu chegar no fim da fila, em vez de inserir elemento no final, eu vou inserir no começo do meu vetor. Então ele vai se movendo de uma forma circular, e aqui eu incrementei a capacidade. Então para decrementar, aqui é a mesma coisa. Então eu vou, para desenfileirar, então eu vou no início, eu vou somar 1 no início, eu vou fazer o módulo da capacidade, ou seja, vai chegar um certo momento que o meu espaço vago também vai dar a volta na fila, e aí, enquanto eu estou decrementando a capacidade. Estou decrementando o número de elementos. A capacidade é fixa em 5. Agora, nesse caso, já é mais interessante ter uma variável de contagem, porque é possível calcular com base no início e fim, né, a capacidade, o número de elementos da fila, mas já começa a dar mais trabalho. Então, isso aqui é uma implementação que está gastando essa variável a mais, mas, enfim, aí fica ao gosto do usuário. Vamos fazer um teste dessa fila. Então, capacidade 5, agora a fila sec3, criando ela. Então está aqui. Então, criei o início, criei o fim. Eu coloquei da posição 3, intencionalmente, como se essa fila já tivesse sido usada algumas vezes, e por alguma razão, por exemplo, você inseriu 3 elementos, excluiu os 3 elementos, e estamos assim agora. Então está tudo vazio, né? Mas a gente está de alguma forma com os apontadores para cá, no 3. Então agora eu vou inserir também o A, B e C e desenfileirar uma vez. Então o A ele vai entrar na primeira posição de início, que no caso agora é 3. Não, desculpa, vai entrar na posição fim, que era 3, e vou adicionar 1 aqui, agora virou 4. O B vai entrar na posição fim, que é 4, e eu vou adicionar 1, e agora? O fim já seria 5, né? Mas caiu fora da nossa fila. Mas graças à aritmética modular, agora o nosso fim virou 0. Então virou 5, módulo 5, 0. É como se o fim agora estivesse aqui. Então o fim está aqui e o início está aqui. E agora eu vou inserir mais um elemento e naturalmente ele vai entrar no fim, que é 0. Entrou aqui. E aí eu vou incrementar 1, o fim virou 1. Então agora o início é maior do que o fim. Notem que está desse jeito e não tem problema nenhum. Então quando eu for remover, eu vou remover de onde? Do início da fila, que é 3. Então vou remover o A, está na posição 3, e vou incrementar o início, para não ter que mover ninguém. Então o meu início agora virou 4. Perfeito? Então a gente vai seguindo essa mesma lógica. Se eu removesse mais um, por exemplo, removesse o B, o que aconteceria? Eu ia incrementar o início para 5, 5 não existe mais, então 5 viraria 0, por causa da aritmética modular. Enfim, o início seria o C. Desse jeito a gente consegue usar a capacidade inteira da fila sem ter que realocar elementos após inserção ou remoção. Beleza, vamos fazer uma análise preliminar. Então essa fila sequencial tem a vantagem de ser bastante simples de implementar, embora tenha aquela questão da aritmética modular, né, a gente pode ver que são poucas linhas de código, né? Então, e a gente tem essa questão do espaço constante de memória que é pré-alocado, que ajuda, mas também atrapalha, porque caso você queira expandir, digamos assim, a capacidade dessa fila além desse limite, não é tão simples. Então, a gente até coloca aqui um desafio para que você implemente essa mesma fila sequencial usando a alocação dinâmica, ao invés daquela alocação estática. E aí, quando não tiver mais espaço disponível, você aloca mais memória e copia todos os elementos para aquele novo espaço. E aí, uma estratégia interessante é de dobrar a capacidade dessa fila à medida que você precisar, porque isso reduz o número de vezes que você vai, de fato, precisar dessa operação. Então, se você, por exemplo, for incrementando de 1 em 1 sua capacidade, você gasta muito tempo, né, com realocações e cópias, e com essa é uma capacidade, essa é uma estratégia, né, que é interessante para a realocação de capacidade. A gente vai analisar isso mais profundamente, né, nas aulas de análise, mas aqui já fica a ideia. Então, você teria que alterar todos esses métodos, né? Cria, libera, enfileira e desenfileira. Chegamos agora nas filas encadeadas. Então, a implementação do TAD fila, né, ele pode ser feito também com a estrutura encadeada, usando a alocação dinâmica de memória. Então, a vantagem é que você não precisa predeterminar a capacidade, então você vai gastar até a memória inteira do computador, e a desvantagem é que você vai gastar um pouco mais de espaço, né, com os ponteiros. Então, para cada elemento da fila, você vai gastar um ponteiro dizendo onde está o próximo elemento. Então, está aqui a estrutura.
Na esquerda a gente tem um agregado nó fila 1, que ele tem 2 campos, o dado em si e um ponteiro para o próximo elemento dessa fila. E aqui a gente tem a definição da fila, que é a fila encadeada 1. Ela tem um ponteiro de início, um ponteiro de fim, porque a gente lembra que ela entra de um lado e sai do outro, né? E a capacidade, o número de elementos dessa fila. A gente não precisa predeterminar a capacidade. Então a gente tem o método cria e libera. O cria faz as devidas inicializações e o libera as desalocações restantes. E as 3 operações da fila. Fizemos também uma seção estática para garantir que essa fila é uma fila, se ela respeita a nossa especificação de fila. O método cria, então, seta o número de elementos existentes para 0. E aqui também o ponteiro de início é 0 e o ponteiro de fim é 0. São os endereços de memória que a gente... Lembrando que o endereço 0 não é usado pelo sistema, então ele é usado normalmente como um marcador. Também conhecido como nulo, mas em C e C++ não tem essa diferença. Então, para liberar, como é que a gente pode liberar a fila? Então, aqui a gente está tirando vantagem da própria operação de desenfileira, que eu não sei como é que ela foi implementada ainda, isso é bem interessante. Então, o que significa liberar para mim os recursos? Não quero mais usar a fila. Então, enquanto tem elementos nessa fila, eu vou chamar a operação de desenfileira. Em algum momento não vai ter mais nada nessa fila. Então, é uma forma bastante simples de definir a operação de libera. Está aqui um exemplo de uso. Então, estamos declarando a fila encadeada 1, P, chamando a operação P.cria. Então, o número de elementos é 0, ponteiro de início 0, ponteiro fim 0. E aqui eu estou simbolizando que o elemento que está à frente é esse símbolo epsilon que representa o vazio. Minha memória do computador, eu coloquei contando a cada 4 bytes. E aqui está aqui o final dela, aqui 8 GB. E, beleza. Então, vamos enfileirar. Vamos ver o método enfileira, né, e fazer um exemplo aqui de enfileirar. Então, como é que é esse método de enfileirar com alocação dinâmica? Primeira coisa, eu preciso de criar uma caixinha na memória, né, um espaço para guardar esse elemento que eu quero enfileirar. Então, como eu vi que o nó fila 1, meu agregado, ele tem tanto o dado quanto o ponteiro do próximo, então eu estou criando um dele aqui e já estou passando aqui o dado, né, V, que é um char, e estou dizendo que o próximo dele é 0. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o elemento que entra na fila, como ele é sempre o último, ele nunca vai ter próximo. Então, o próximo dele é 0. Agora, a gente tem duas situações. Se o número de elementos da fila é 0, se eu não tenho ninguém, eu vou falar que o início e o fim da fila apontam para esse nó. E a gente vai ver aqui no código como é que isso fica. Ou seja, só tem um elemento da fila, ele é o primeiro e ele é o último. Caso contrário, o que eu vou fazer é essa operação aqui que é bem interessante. Vou falar que o próximo do fim da fila é o novo elemento que entrou na fila. Então, ou seja, você vai falar para o último cara da fila, ó, agora tem um próximo aqui. Ó. Ele, beleza, ele conhece o próximo. E agora, você vai reconhecer o fim da fila como esse elemento, que a gente está chamando de nó, que a gente alocou aqui. E vamos contar um a mais. Vamos simular, então, em fileira A e em fileira B. Então, a gente está na situação inicial, N0, início 0, fim 0, frente vazia. Agora, eu criei um novo elemento, né, que é o A, enfileirei o A, e esse A ele foi alocado na posição 112 de memória. E está aqui o ponteiro próximo dele, que é 0, como a gente alocou aqui. E inicializou. Beleza, então o nosso início e fim de fila é 112, é aquela posição de memória. Então está aqui o nosso primeiro elemento. E agora, então visualmente é isso aqui. Quando eu for adicionar um novo elemento, B, ele vai ser alocado na posição 100, o sistema decidiu isso. Então está aqui o próximo dele é 0. E o que a gente vai fazer? A gente vai se perguntar, já existe um elemento? Sim, agora a gente caiu no else. Então a gente vai fazer essa operação. O próximo do fim vai receber nó. Quem é nó? Nó aqui é 100, que ele acabou de ser criado. Quem é o fim? O fim atual é 112. Quem é o próximo do fim? O próximo do fim é esse campo aqui, ó, né? Essa caixinha. Então, próximo do fim, que é 112, vai ganhar 100. Ou seja, depois do A, vem o B. E agora, fim recebe nó. Então, fim recebe 100 aqui. Lembrando que ponteiros são equivalentes a números, que são endereços de memória.
Então, olha que interessante. A cada vez que a gente inserir um novo elemento na fila, basicamente agora a gente vai mudar o fim e o início vai permanecer igual. E aí, o início só vai ser modificado quando a gente remover o elemento da fila. Então, agora vamos remover o elemento da fila. A gente está numa situação em que, nessa mesma situação anterior que a gente deixou, que já tem o A e o B, né? Vamos dar uma olhada nessa operação de desenfileiramento. Então, para tirar um elemento da fila, o que a gente vai fazer é copiar essa posição de memória que a gente está chamando de início, vamos guardar ela um pouquinho, né? Quem é o início aqui? É 112. Então, vamos guardar esse 112 na variável local, chama P. Vamos avançar a fila. Então, o novo início da fila é equivalente a início seta prox. Quem é início? 112. 112 seta prox. 112 prox, esse campo. Então, a gente vai pegar 100. Então, esse aqui é equivalente a 100. Eu estou falando que 100 vai parar na posição início. É o que a gente fez aqui. Por que eu guardei o P? Porque quando eu avanço a fila, eu perco a referência de quem era o primeiro elemento da fila. Mas eu tenho isso guardadinho em P, que ainda vale 112. Vou pegar o dado. Quem é o dado de 112? É o A, que é a primeira parte da minha estrutura. E aqui, guardei na variável R agora. Posso apagar o P. Então, eu fiz isso aqui. Ó. Liberei essa memória. Tudo que você aloca, você tem que desalocar. Né? Reduzi minha contagem de elementos. Retornei para o usuário. Então, foi isso que foi feito aqui. Então, esse espaço agora já pode ser usado pelo sistema. Então, a nossa fila encadeada é bastante flexível em relação ao espaço de memória, porque você pode usar pouco ou muito, sem se preocupar muito. E a desvantagem é que você tende a ter acesso de memória mais lento, porque os seus dados começam a ficar espalhados pela memória inteira do computador. Você perde, então, vantagens de acesso localizado, como memória cache. E também é uma desvantagem esse espaço extra que você gasta com os ponteiros em cada elemento. Então, no caso de uma arquitetura de 64 bits, você gastaria 8 bytes para cada elemento. Naquele desenho ali, a gente está gastando 4 bytes só, né? Então, é como se isso aqui fosse uma arquitetura de 32 bits. Mas, mesmo assim, é um desperdício considerável à medida que você tem muitos elementos na sua fila. Vamos dar uma olhada agora, nessa última parte da aula, em que a gente vê como implementar isso, como usar isso pronto, né? Na biblioteca padrão. Então, em C++ você tem coisas prontas, e aqui a gente está mostrando a biblioteca da STL, que tem bastante coisa legal, eficiente. Então, se vocês quiserem usar uma fila pronta, basta vocês incluírem essa biblioteca de kill, né, que é o nome da fila, e aí a gente vai usar os métodos push, pop e front. Então, na STL isso é chamado de push, né, o enfileirar, e pop, o desenfileirar. Então, está aqui uma biblioteca de impressão, a biblioteca de fila, que é genérica. Então, você pode fazer uma fila de qualquer coisa. Então, está aqui, declarei minha fila do tipo caractere e chamei de P. Como vocês viram na aula de tipo, né? Se tiverem alguma dúvida, voltem nas aulas de tipo para revisar esse tipo de notação. Estou enfileirando A, enfileirando B. Quem é que está na frente, então? Então, o A entrou primeiro que o B, à frente da fila, né? Vai imprimir o A. Aqui eu vou desenfileirar, vai sair alguém, que é quem? É quem está na frente da fila. No caso é o A. E agora quem é a nova frente da fila? Vai ser o B. Então, isso aqui é bastante simples e você tem uma implementação bem razoável. No nosso curso, lembrando que você aprende a implementar, a analisar as estruturas de dados, mas se você fizer um grande projeto, dê preferência a implementações prontas. Isso não só dessas estruturas aqui, mas todas, porque você tem garantias, você tem testes, né? Então você tem está menos propenso a ter erros no uso dessas estruturas. Então, tem um desafio para vocês, então, para escrever um conceito, né, que valide essa estrutura, esse TAD de fila, mas para a fila da STL. Então, você pode definir um concept bool, né, baseado naquele fila TAD que a gente deu de exemplo, que valide essas operações de push, pop e front. Então, você pode fazer isso com base nesse fila TAD. Enfim, basicamente você tem que reescrever os métodos, né? E aí você pode validar isso com a seção estática.
Então é um desafio interessante para praticar essa questão, o conceito de conceitos mesmo. E aí tem esse arquivo, né, anterior que a gente chama de main fila, e todos esses arquivos você encontra também no site, né, do curso, no GitHub. E você pode compilar usando essa linha de comando, usando o GCC. E assim termina essa primeira parte da aula. Então mais pra frente vai ter a parte de análise, que eu vou postar em um vídeo separado. Então, bons estudos!